Olá, bem-vindo ao programa Família com Deus. Ao se conectar conosco, você receberá muitas orientações da Palavra de Deus para a felicidade da sua família. Através deste programa, queremos que você seja beneficiado e que a vida no seu lar seja feliz e abençoada. Mas para que isso aconteça, Jesus precisa fazer parte da sua vida e da vida da sua família. No programa Família com Deus, hoje temos a presença do pastor Ronaldo Araújo. Vamos ouvir e ver aquilo que Deus tem mandado para a nossa família. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os casais que nos estão assistindo. Nós hoje vamos falar sobre o que diz a Bíblia sobre o divórcio. Para entendermos o que a Bíblia nos diz a respeito do divórcio, precisamos nos dirigir para onde tudo começou, o Jardim do Éden. Lá aconteceu o primeiro casamento, onde Deus uniu o primeiro homem e a primeira mulher em santo matrimônio, criando a instituição do casamento. Em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, a primeira parte, nós vamos ler como Moisés registrou este acontecimento. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, também lemos um texto fazendo referência ao mesmo acontecimento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. De acordo com esses versos, o casamento é de origem divina e não humana. Por isso deve ser respeitado, reverenciado como sendo sagrado. De acordo com a Bíblia ainda, o plano de Deus é que o casamento seja um compromisso vitalício, indissolúvel. Falando sobre o mesmo acontecimento, em Marcos capítulo 10, versículos 7 a 9, nós encontramos nas palavras de Cristo as mesmas que ele disse no princípio em Gênesis. Por esta razão, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O casamento é vitalício, ou seja, é para toda a vida. Então eu não posso me separar da minha esposa? Não. Mesmo se houver conflitos? Mesmo assim. Há alguma situação em que o divórcio seja permitido? Vejamos o que Jesus ensinou em sua palavra em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Mas eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Vamos analisar a partir do verso 3.
Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus fizeram essa pergunta acerca do divórcio, não para aprender de Jesus se era correto ou se era errado divorciar-se da esposa. Mas eles fizeram essa pergunta para o tentar, para o complicar. E por quê? Lembremos-nos que Jesus estava na Judéia, na região da Pérea, onde reinava o rei Herodes, lugar onde João Batista havia condenado o seu casamento com a cunhada Herodias, esposa de seu irmão Filipe. E por isso, João foi morto. Então, para o provar ou conseguir alguma prova contra ele, caso ele dissesse algo contra a lei de Moisés, eles o pudessem acusar perante Herodes de blasfêmia e condená-lo à morte. E se ele também dissesse que Herodes estava errado e condenar a atitude de Herodes para com a sua cunhada, Herodes também teria motivo para levá-lo à morte. Então, por isso, eles fizeram essa pergunta. Quando os fariseus interrogaram a Jesus acerca da legalidade do divórcio, Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do casamento. Ele lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Analisemos agora a partir do verso 4. Mateus 19, a partir do verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Verso 5. E disse-lhe, portanto, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Ainda o verso 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A resposta de Jesus foi clara. Não pode se divorciar da mulher. O Salvador não aprova essa prática. Ele reforçou o que já havia dito antes pelo profeta Malaquias. Vamos ler Malaquias capítulo 2, versículos 15 e 16. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito ele lhes pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Então Jesus disse que ele odeia o divórcio. Ele repudia o divórcio. Ele abomina o divórcio. Ele detesta qualquer espécie de divisão, de separação no casal. E quem o faz, o Senhor o chama de infiel, desobediente. Amam o que ele odeia. Amam o que ele abomina. Mas os fariseus, apesar de Jesus ter dito isso, não se deram por convencidos e apresentaram uma situação em que Moisés deu uma ordem diferente daquela que Jesus já havia dado lá no Éden. Vamos ler Mateus capítulo 19, versículo 7. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus explicou o porquê daquela cláusula de exceção que Moisés acrescentou na lei. Isto está explicado em Mateus 19, verso 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher.
Mas ao princípio não foi assim. O que estava acontecendo em Israel nos dias de Moisés? Isso nós entendemos facilmente quando lemos Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará a certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio e mandar a mulher embora? Moisés mandou dar carta de divórcio por causa da dureza do coração dos israelitas e para proteger as mulheres. Os israelitas eram maus, eram duros de coração, eram perversos com a mulher da sua mocidade. Se Moisés não houvesse permitido e confirmado essa posição de exceção na lei, o que aconteceria era que eles iam entender que só a mão da morte poderia separar o casal. Só iriam se separar daquelas mulheres que eles agora desprezavam se elas morressem e eles ficassem viúvos. Então, assim poderiam casar novamente. Então, se só fosse possível assim, o que iria acontecer? Eles iriam forjar flagrantes para que as mulheres fossem apanhadas em adultério e assim terem motivos para apedrejá-la, como eles fizeram abertamente com aquela mulher adúltera que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 8. E agora, uma vez viúvos, eles poderiam casar-se legalmente. Então foi por isso que Moisés consentiu ao homem repudiar a sua mulher através de uma carta de divórcio, dizendo que estava a repudiando, não porque ela houvesse cometido algum pecado, algum feito imoral, mas era simplesmente porque eles não gostavam mais delas, porque elas não estavam mais agradando aos seus olhos. E aí Moisés, então, disse, para que a mulher saia com a sua dignidade, para que não haja nenhuma suspeita quanto à sua moral, então vocês vão dar uma carta para as mulheres justificando o motivo pela qual elas estão sendo repudiadas. Se não fosse esse caso, então o que iria acontecer? Eles iriam acusar as suas mulheres, criando falsas testemunhas para que elas fossem então mortas e eles pudessem se livrar delas e casar-se novamente. Agora, não era o caso de adultério que estava aqui sendo analisado. Era quando o homem não gostava mais da mulher, que ele poderia dar uma carta para ela de divórcio. E se fosse o caso de um adultério, como era tratado? Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher, rejeitá-la, verso 14, e falar mal dela e difamá-la, dizendo, casei-me com essa mulher, mas quando me acheguei a ela, descobri que não era mais virgem. Agora o verso 20. Se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, verso 21, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, se prostituiu quando estava na casa do seu pai. Então, para eliminar o mal do meio de Israel, a mulher era apedrejada. Mas o que Jesus deseja ensinar está exatamente no verso 9. Esta é a dificuldade que muitos cristãos têm para entender o que Jesus estava falando, ou o contexto ali do que Moisés havia feito, que está registrado em Mateus 19, 3 até o verso 9. O verso 9 é o texto em que tem surgido muitas ideias com relação a ele, contrária àquilo que Jesus ensinou na sua palavra.
Vamos ler o verso 9 agora. Mateus 19, verso 9. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Nesse texto, duas palavras que geralmente são usadas no grego para imoralidade sexual são traduzidas para o português como prostituição, fornicação e adultério, ou imoralidade sexual. As duas palavras gregas são porneia e moikeia ou moicheia. Porneia é a palavra de onde deriva a palavra prostituição. Então a palavra porneia é praticada por pessoas que se prostituem, ou seja, pessoas solteiras. A palavra moikeia, essa sim, significa adultério. Então, adultério é praticado por pessoas casadas. O texto de Mateus 19, 9, no original, contém a palavra porneia e não moikeia. Jesus estava fazendo aqui menção do casamento oriental e não do ocidental. No casamento oriental, se desposava uma moça, depois de um tempo ou um ano, é que eles concretizavam o casamento e se juntavam e coabitavam. Nesse período em que a moça permanecia na casa do seu pai, se ela se prostituísse, se ela cometesse um ato impuro, então o marido poderia repudiá-la. Ele não era mais obrigado a contrair casamento com ela, a efetivar o seu casamento. O exemplo mais clássico que nós temos disso na Bíblia está no casamento de José e Maria. Eles estavam desposados, mas não haviam se ajuntado ainda. E Maria então concebeu do Espírito Santo. José, sendo um homem justo, ele não queria que Maria passasse por todo aquele constrangimento que seria normal num caso de uma moça que houvesse cometido uma impureza sexual. Então ele intentou deixá-la em silêncio. E não queria mais recebê-la, e só a recebeu porque foi avisado pelo anjo que o que nela havia se concebido era do Espírito Santo. Tanto é que quando Jesus discute com os fariseus no capítulo 8 de João, eles dizem, você é filho de prostituição, porque eles conheciam a história do casamento de José e Maria. Em Mateus 19, verso 9, a palavra no original é porneia e não moikeia. No caso de moikeia, a mulher adulterasse, então ela seria apedrejada e o marido ficaria viúvo e poderia se casar novamente. E não era esse o caso. Ali só permitia se fosse por causa de porneia, de prostituição. No caso de uma moça, enquanto se encontrasse na casa de seu pai, desposada de um homem, e ela viesse a praticar algum ato ilícito sexual, então ele poderia repudiá-la e casar-se com outra mulher. Jesus mostrou que, apesar de Moisés ter acrescentado essa cláusula na lei, a autoridade de Cristo era superior à dele e que Moisés o fez não porque Deus tivesse mudado a sua posição quanto ao divórcio, mas sim por causa da maldade, da dureza, da rebeldia dos corações dos israelitas. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele estava dizendo que o que ele instituiu no princípio é o que deveria ser seguido. Ele estava dizendo que de agora em diante será como eu estabeleci no princípio. Agora é a lei do novo reino.
Já no Evangelho de Lucas, nós podemos comparar essas duas passagens, Mateus 19 com Lucas 16. Lucas 16, versículo 18. Quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. A partir de então, como deveria ser o assunto da infidelidade e do divórcio tratado na igreja do Novo Testamento? Romanos capítulo 7, verso 1. Nós vamos ler alguns versos neste capítulo. Ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Verso 2. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, esta está livre da lei do marido. Verso 3. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Agora o verso 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Verso 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Agora iremos ao verso 39 do mesmo capítulo. A mulher está ligada enquanto o marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Você que está nos assistindo a esse estudo, segundo os textos apresentados, especialmente no Novo Testamento, dá-nos o pleno entendimento, o entendimento correto do que a Bíblia ensina a respeito do divórcio. Após estudarmos a palavra de Deus e entendermos o que a Bíblia diz a respeito do divórcio, creio eu que nos tornou fácil entender este assunto. Apesar de que muitos ensinadores da palavra de Deus têm dado sentido controverso a esse tema, mas eu creio que pelos textos apresentados aqui, com a ajuda do Espírito de Deus, nós podemos entender facilmente este assunto. Um assunto de vida ou morte. Um assunto vital para a vida dos cristãos. Mas para que nós possamos continuar entendendo esse assunto mais profundamente, tendo uma mente clara para compreender a vontade de Deus para os casais, nós precisamos da ajuda do Espírito. Precisamos da ajuda do Espírito de Deus. E para isso nós precisamos suplicar a Deus que ilumine as nossas mentes, que nos ajude a continuar caminhando nessa luz. E por isso eu quero orar com você. Gostaria de pedir para que Deus ilumine a nossa mente com respeito a esse importante assunto. Vamos orar? Amado Deus, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos por esse maravilhoso presente que o Senhor concedeu à humanidade, que foi o matrimônio. Muito obrigado por essa grande bênção. Senhor, sabemos que o inimigo tem lançado muita nuvem, muita escuridão sobre esses assuntos vitais, assuntos tão importantes para as famílias e para os casais dos dias de hoje. Senhor, nós acabamos de entender pela Tua palavra o Teu plano para o casamento. Sabemos que não há lugar para o divórcio no plano original estabelecido por Ti, lá no Éden, e reforçado por Jesus no Novo Testamento. Queiras o Senhor nos ajudar a entender, que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes e que possamos compreender esse assunto tão importante.
Mas acima de compreender, Senhor, nós gostaríamos verdadeiramente é que o Senhor abençoe os casais que estão nos assistindo, para que eles possam permanecer unidos pela Tua graça, que eles possam viver uma vida abundante, feliz, nunca permitindo que nenhum problema venha separá-los, nunca permitindo que nenhum pecado venha afastá-los um do outro, mas que eles possam permanecer unidos a Jesus e unidos um ao outro até o fim, até a morte. Muito obrigado por tudo, dá-nos a Tua paz e nos despeça com as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, eu espero que o estudo de hoje tenha cooperado para o bom entendimento desse magnânimo assunto e que cada um de vocês venham, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito, entender este assunto, essa verdade que acabamos de estudar. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém.